Olá, oitavo ano! Que bom que você clicou nesse vídeo. Daí! Que bom que você clicou nesse vídeo, porque com certeza você já vai tirar algumas das suas dúvidas. Roteiro de estudos da 24ª semana da disciplina de Filosofia e Estudo da Religião, você vai encontrar, como de costume, na primeira página, uma página mais informativa. Tanto que agora você vai conseguir identificar do lado a indicação, ler. Significa que você vai ler sobre a sua organização, o que vai ser necessário para se organizar, para poder se colocar em atitude de estudo, qual é o objetivo, qual é a habilidade, o que nós queremos com esse roteiro de estudos, depois, quais são os possíveis recursos, ou se você tem acesso à internet, onde é que você encontra alguns recursos para poder aprofundar esse tema. Em seguida, algumas orientações de como proceder nas suas atividades. Eu estou com um problema no meu mouse. Ok, agora vai. Algumas indicações com relação à organização, principalmente a como você proceder se você tiver alguma dúvida. O que fazer? Se você tem ou se você não tem acesso à internet. Então, todas as indicações estão na primeira página. Agora, vamos diretamente para as nossas atividades. Primeiro passo, responda as questões abaixo e as registre no seu caderno. Na coluna número 1, você vê conceitos: pluralidade, sincretismo e interação. Tem 3 conceitos na coluna número 1. Na coluna número 2, você vê a definição desses conceitos. O que você vai fazer? Ligue os conceitos estudados às suas definições. Então, essa é a primeira atividade, para que eu possa perceber se você está entendendo o que nós estamos conversando, se você está compreendendo esses conceitos, que são importantes para que a gente possa dar os próximos passos. Então, vamos lá. Número 2. Com base nos temas que nós discutimos. A. Descreva como é que você enxerga a religiosidade no seu bairro. É simples. O que você vê de religioso no seu bairro? Eu coloco algumas dicas ao lado para facilitar a sua resposta. Lembre-se que religião é uma coisa, igreja, templo é outra. Então, no bairro, por exemplo, no seu bairro da escola, Marista Escola Social Irmão Valmeiro, existem muitas igrejas, muitas, são 16 na verdade, pela última pesquisa que nós fizemos no ano de 2019. Só que essas 16 igrejas são da mesma identidade religiosa chamada cristianismo. Então, são igrejas cristãs. Tem doutrinas diferentes? Tem. Tem ritos diferentes? Tem. Tem práticas diferentes? Tem. Tem interpretações, dogmas diferentes? Tem. Tem leis, ordenamentos diferentes? Tem. Então, são igrejas diferentes, mas todas elas cristãs. Então não se esqueça disso. Sempre é bom lembrar para não confundir. Então, na letra B, os conceitos que você identificou lá no número 1, de pluralidade, de interação, de sincretismo, esses conceitos podem ser utilizados para descrever a religiosidade do seu bairro? E é aqui na letra B e na letra C, onde nós vamos entrar diretamente no objetivo, na habilidade. E é aqui que eu vou conseguir perceber se você conseguiu atingir o objetivo. Se esses conceitos você consegue aplicar no seu bairro. É isso. E na letra C, pensando de modo mais amplo, esses conceitos podem ser utilizados para explicar a realidade brasileira? Quando você olha para a diversidade religiosa brasileira, eu posso dizer que eu vejo nessa diversidade religiosa brasileira, que eu vejo uma pluralidade. Lembra daquela regrinha da língua portuguesa de singular e plural? Singular quando se refere a algo único, plural quando se refere a algo diverso, a vários. Eu posso identificar na religiosidade brasileira o sincretismo religioso, a justaposição de elementos religiosos, a apropriação de elementos religiosos atribuindo significados diferentes? Será que a gente consegue perceber uma interação? Será que a gente consegue perceber isso na religiosidade brasileira? É esse o foco dessa questão, ok? E depois, na sequência, é o momento para que a gente possa interagir, um espaço para que você também possa fazer a sua autoavaliação. Como é que foi se colocar em atitude de estudo? O tempo foi suficiente? Não foi? Como é que foi esse momento para você? Como é que você está se sentindo? É um espaço para que a gente possa dialogar um pouquinho. Por isso eu coloco a imagem, queremos ouvir você.
ok? Então, desde já, desejo uma ótima semana de estudos. Até mais!